Riqueza não é matemática. Se fosse assim, todo professor de cálculo seria bilionário, concorda? O que você precisa entender é que tudo começa com a sua identidade financeira, a sua parte comportamental e emocional. Eu sou Morgana Oliveira, estrategista patrimonial e comportamental, profissional CFP e especialista em neurociência e inteligência emocional. Eu sou Kleber Azevedo, estrategista de decisões, pós-graduado em neuropsicologia, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao podcast Riqueza não é matemática. Hoje a gente está aqui com a Morgana. Eu sou profissional CFP, tenho 18 anos de mercado financeiro e comecei a estudar neurociência porque entendi que pensar em dinheiro, pensar em patrimônio, pensar em riqueza vai muito além das planilhas e cálculos que a gente faz. Então a gente precisa entender muito mais do ser humano para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. E para isso, a gente precisa primeiro se conhecer, conhecer a nossa identidade, quem a gente acredita ser, como a gente se formou, para então conseguir realmente fazer dinheiro. Ou seja, riqueza não é matemática. Falando em riqueza não é matemática, já que a gente fala muito sobre isso. Por que você entende hoje que riqueza não é matemática? Ao longo dos anos, eu comecei a acompanhar pessoas que queriam prosperar, pessoas que queriam construir patrimônio, que ganhavam muito dinheiro, faziam muito dinheiro, mas que entendiam que não conseguiam viver a vida que aquele dinheiro devia proporcionar. Só que, trazendo para duas pessoas que tinham a mesma situação, o mesmo cenário, uma às vezes conseguia progredir naquilo que a gente montava e a outra não. Então eu comecei a perceber que o dinheiro não era só matemática, não era só planilha, e que algumas pessoas têm uma dificuldade maior, outras uma facilidade maior com dinheiro, e tudo isso vem do que está dentro dela. É interessante você falar sobre isso, e quando a gente fala sobre vem do que está dentro dela, quando a gente fala principalmente sobre medos, tem estudos que mostram que o bebê nasce com só dois medos: medo de barulho e medo de altura. E todos os outros medos que a gente tem, vão sendo colocados na nossa vida, ou seja, a nossa identidade ela vai sendo formada por tudo aquilo que a gente ouve, sente e percebe do ambiente que a gente convive. Então, quando você traz isso, é interessante que você teve esse olhar diferente, porque se a gente parar para analisar hoje, o que muitos planejadores financeiros vendem é o quê? Planilhas e métodos e pronto, não olha o indivíduo. E quando você olha realmente para essa parte que não é simplesmente matemática, a parte comportamental, o que fez realmente você parar e olhar, olha, eu preciso olhar mais para essa parte do indivíduo antes de entregar simplesmente as planilhas e os controles financeiros que até os cursos e a escola, a faculdade ou as graduações, pós-graduações, certificações ensinam. Eu acredito que quando eu me deparei com o caso de um cliente que fazia muito dinheiro, mas vivia nos altos e baixos. Então, ele constituiu família, ele fazia muito dinheiro, ele vivia uma vida muito boa, mas ele não conseguia construir o próximo passo. Então, ele não conseguia pensar no médio prazo, no longo prazo e se organizar para construir patrimônio, por exemplo. Eu comecei a perceber que existia uma dificuldade dele em confiar nas pessoas. Então, ele não dava próximos passos porque ele não confiava. Então, ele não ia para o próximo imóvel porque ele não confiava no corretor. Ele não fazia um investimento que parecia interessante porque ele não confiava na pessoa que estava oferecendo. E aí, conversando com ele, eu entendi que era uma raiz da infância. Ele tinha visto o pai ser enganado em vários momentos. Aquilo custou o casamento do pai e da mãe e ele não conseguia apartar, separar isso da vida do pai e da mãe para a vida que ele estava construindo agora. Então eu comecei a perceber que era necessário a gente pensar na identidade dele, mas muito mais do que só na identidade financeira. E aí, a gente conversa muito sobre isso, traz pra gente o que é identidade financeira. Quando a gente fala de identidade, primeiramente, é algo que a gente trabalha, né? Não dá para explicar muito aqui, mas eu vou trazer um resumo. Identidade a gente traz principalmente a parte de
perfis comportamentais, né? A parte de habilidades, a parte que a pessoa tem de pontos fortes, pontos limitantes. E quando se fala de perfil comportamental, cada perfil comportamental, ele age realmente de uma forma quando se fala de comportamentos, né? Perfil comportamental, comportamentos. Isso é muito interessante, porém, quando a pessoa não se conhece, ela simplesmente age sem saber o porquê. Exatamente. Porém, vai além, né? Quando a gente entra em identidade financeira, por mais que às vezes a pessoa tenha um perfil, a gente trabalha muito com o DISC, que seria dominante, influente, o estável, analítico. Quando a pessoa entende quem é esse perfil, mas não entende como foi construída essa identidade financeira, o perfil dominante, por exemplo, ele agiria de forma mais rápida nas tomadas de decisões. Porém, quando é uma decisão financeira, ele age, por exemplo, como um estável, que precisa de uma segurança maior. Por que que ele não age como o perfil natural dele? Né? Por que que isso muda? E quando a gente estuda, que a gente conversou muito, da identidade financeira. A forma como ele cresceu, as coisas que ele ouviu, que ele viveu, que ele sentiu no decorrer da vida dele, principalmente na infância, né, que na primeira família, faz com que ele olhe para o dinheiro de várias formas. A gente já pegou vários casos, né, com relação a dinheiro. Sim. Esse que você trouxe é muito interessante, mas às vezes a pessoa, ela consegue fazer dinheiro. No seu caso, por exemplo, o que você trouxe, ele conseguia fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Mas por que que não avançava, né? Sim. E é um termo que você trouxe essa semana que eu achei muito legal, é o teto de vidro. Sim, sim. O teto de vidro é como se fosse um valor que o seu cérebro olha e não é o racional, não é o córtex pré-frontal que determina isso. Você nem percebe. Tá lá na parte do cérebro que tá ligada às emoções. Ele traz aquele teto como se ele te desse permissão para ir só até ali. Então tem gente que, por exemplo, olha e diz, eu não consigo. Não é que faz pouco dinheiro, não. A gente tá falando de pouquíssimo dinheiro. Vai e me diz assim, Morgana, eu faço 50 mil todos os meses, mas eu não consigo passar disso. Eu queria fazer 100, eu entendo que eu tenho potencial, mas eu não consigo. A gente chama de teto de vidro, que é como se fosse o teto que eu tô enxergando ainda as outras coisas. Então ele embaça um pouco a minha visão, mas eu não consigo perceber que aquilo me limita. Eu não consigo perceber. Melhor, pera aí. Acrescentando. Eu não consigo perceber que aquilo me limita. Acrescentando, pra gente falar teto de vidro, né? Vamos pegar pela taça. A gente olha a taça ela é transparente. Você consegue ver o que tá do outro lado. Mas se eu colocar o dedo aqui, eu não consigo molhar o dedo na água. Exatamente. Então, fazendo a analogia, seria isso, né? O Exatamente. teto de vidro é algo que tá ali transparente, que às vezes você não consegue perceber, Isso. mas não te deixa transpassar. Seria Exatamente. isso? Exatamente. Legal. E muitas vezes a gente não percebe isso. Muito pelo comportamento que a gente foi aprendendo na infância. E criança, ela aprende, a gente fala que aprende com os pais, vendo os pais. Muitas vezes não é aquilo que a gente fala. Na maioria das vezes. Aprende vendo os pais. Não é aquilo que a gente fala pra criança. É aquilo que a gente mostra pra ela. Não é só o comportamento que ela consegue perceber, mas aquilo que ela consegue sentir. Não é só o comportamento que ela consegue perceber no sentido de... Não é só aquilo que ela enxerga em mim que eu consigo detectar. Dizer, olha, este comportamento ela tá copiando. Ela percebe o ambiente. Então, existem crenças que o adulto tem em relação a dinheiro e que moldam e mudam a identidade financeira dele, que foram percebidos. Ele sentiu. Então, acaba que a gente precisa fazer um trabalho todo direcionado para aquilo, porque às vezes está lá no finalzinho e que não é uma consequência direta que a gente pode perceber com rapidez, mas que todas elas são tratáveis. Falando um pouco sobre criança, isso é interessante porque a criança, ela aprende com o pai. Sim. E quando o cérebro está em formação, né, que é dos 7 até os 13 anos, que é a parte do córtex pré-frontal, que é o último a se formar, que é a parte mais racional, ele vai acreditar naquilo que ele ouve. Sim. Então é interessante trazer essa parte, e quando a gente fala de identidade financeira, por que as crenças são instaladas, né? Porque naquele momento ela não consegue discernir o que é real e o que não é. Exatamente. E quando ela vira adulta, a gente fala sobre dinheiro, você vai fazer 1 milhão, você vai fazer 10 milhões, você vai ser bilionário. Se ela nunca ouviu aquilo, o cérebro não consegue processar realmente essa visão também, né? Sim. Dos 0 aos 7, o impacto é maior, depois ela vai tendo outras percepções que vão formatando ainda mais, mas o nosso cérebro, ele só consegue conquistar aquilo que ele consegue visualizar.
ele não consegue discernir o que é verdade e o que é imaginação. Mas quando a gente não consegue imaginar, a gente também não consegue conceber, materializar aquilo. A identidade, não a identidade financeira, mas os comportamentos gerais. A gente depois traz numa outra aula os comportamentos detalhadinhos, mas os comportamentos gerais de cada perfil, diante do, vamos dizer assim, do combo que vem de cada perfil, se ele não tiver travas. Como seria naturalmente um dominante, um analítico, lidando com dinheiro? Tem 2 comportamentos separados. Tem a parte do perfil comportamental, como ele é, a parte como ele realmente se comporta durante o dia, no dia a dia, na verdade, e tem a parte financeira. O dominante é aquele que ele quer aproveitar tudo no mais rápido possível. Então, ele achou aquela oportunidade, ele pega e faz. Ele já pega e ele quer resultado. Então, se ele achou que dá resultado para ele, ele vai lá e pum, ele paga o investimento que precisa ser para poder realmente ter aquele resultado. Seja um investimento que vai dar um retorno talvez maior. Porém, se ele não tiver prudência, não tiver realmente, como você falou, tratado, com todas as destravado, ele pode realmente cometer alguns erros de não avaliar realmente o que precisa ser avaliado. O influente... Acaba sendo superficial, né? Exatamente. Pela rapidez, ele pela vai necessidade eu de olhei rapidez. eu acho que dá pra fazer, se eu acho que dá, eu vou lá e faço. Meio que como se tivesse na intuição. Exatamente. Vai Olha, lá eu e olhei foi. pra Senti, foi. esse celular aqui, esse celular aqui é 20 mil, ó, ligou até a lâmpada. Esse celular aqui é 20 mil. Mas ele resolve pra mim? O vendedor falou que resolve. Ele não analisa muito, vai lá e resolve. Exatamente. Só que às vezes tem um celular que às vezes custa 15, custa 10. E que faria a mesma coisa ou mesma melhor. coisa, mas ele Sim. não avaliou e ele vai lá e fez o investimento. Sim. Pode ter prejuízos? Pode, se não avaliar realmente. O influente é aquele que age no impulso. Ele olhou, gostei, comprei. Nem esperou o vendedor acabar de falar, ele foi na onda ali e comprou. Só que tem um porém. Ele pode comprar coisas desnecessárias. Sim. Porque ele foi naquela onda da empolgação. Empolgação, essa é a palavra. O influente, ele vai mais na empolgação. Ele é empolgado. Então, ele empolgado, ele olhou, gostou, gostei, eu vou. E fui. Quando foi ver... Não sabe Então, se fez o certo. Não sabe se fez o certo. Daqui a pouco ele tem um monte de coisa que nem sabe por que ele comprou, por exemplo, ou que ele investiu, ou por que ele perdeu aquele dinheiro, sendo que ele achava que talvez o amigo gostou e não era aquilo. Então tem essa questão também. O estável já é a questão de segurança. É aquele que não dá o passo sem ter a certeza. Ele depende, e principalmente se não tiver ninguém com ele. Se alguém falar com ele assim, eu tô com você, já era, ele foi. E é o sinal de qualquer incoerência, a sensação de segurança dele esvazia e aí não tem jeito. Você quer um exemplo estável? Eu tô aqui conversando com você, você é estável, eu já estou te convencendo. Mas se chegou alguém do lado, você se fecha de novo. Porque você começou a ter confiança em mim, mas o outro é estranho. Exatamente. Então, ele precisa dessa confiança ao negociar. Porém, como ele precisa de tanta segurança, também pode perder oportunidades. Sim. Na parte financeira, hoje, oportunidade é tempo. Exato. E se você demora para tomar uma decisão, você também perde oportunidade. Por isso que a gente fala, dinheiro não é matemática. Você tem que entender todo um contexto por trás para fazer dinheiro. E o analítico, o último deles, o próprio nome já diz. Ele faz o quê? Análise. E muita análise. Às vezes, demais. Ele passa a ser muito detalhista naquilo que ele procura. E também pode perder oportunidade. Por quê? Porque ele perde tempo analisando demais. Às vezes ele já tem as respostas que ele quer, mas ele quer ter a certeza da certeza. Resultado, ele pode acabar perdendo também oportunidades de investimento, de fazer dinheiro, seja a parte profissional ou na parte de investimento, na parte de empreendedorismo, ele pode acabar perdendo também. Ou seja, quando a gente analisa isso, a gente está analisando a parte comportamental, Sim. que é a parte racional. Porém, às vezes você pode ter um perfil dominante, por exemplo, se comportar como estável, porque a sua identidade financeira foi construída dessa forma. Seus pais, por exemplo, eram muito conservadores. Exatamente. Ou você viu alguma coisa que trouxe, porque o nosso cérebro, ele aprende, ele coloca, traumas entram e traumas saem por repetição e por forte impacto. Então, às vezes foi na infância, às vezes foram as suas decisões. Em algum momento, uma pessoa que é dominante foi lá e aí se empolgou, entrou no investimento, sei lá, Quebrou. Achando que era uma coisona, quebrou. Aquele forte impacto entra e começa a modificar a identidade financeira dela. E aí, o que acontece? Das próximas vezes, ela se comporta, por exemplo, como um estável ou como um analítico. Como fuga. Porque o dominante nem tem paciência
para analisar com o critério que o analítico tem. Ele não percebe essas variáveis todas. Mas ele começa a analisar demais com medo de fazer tomar outra decisão e ser errado. O nosso cérebro, desde os primórdios, ele foca em quê? Sobrevivência. Então, o modo defesa fica o tempo inteiro. Exato. E o cérebro no processo desconhecido. Mas se você já teve alguma história, vou colocar a história de fracasso, vamos pegar desse jeito, como é parte financeira, uma história de fracasso principalmente, você pensou em fazer um investimento que talvez possa ser parecido com algo que você já fez, o que vem na cabeça? Você já fez isso e deu merda. Não faz de novo não, que vai dar ruim. Exato. Só que às vezes o contexto é diferente, mas como você já teve aquela história, ele vai olhar e falar, opa, eu tenho referência disso, não vai não. Agora, quando você não tem informação nenhuma, a decisão flui muito mais fácil. Por quê? Porque o cérebro não é um processo desconhecido. Então, se você tem a base que você precisa, baseado no seu perfil, na sua identidade financeira, você toma a decisão. Agora, se você já tem um histórico negativo daquilo, a decisão fica mais pesada. Exatamente. Por isso que a gente fala que não é matemática. Você precisa entender a sua identidade financeira. Exato. E o que muitos planejadores hoje fazem, que aí eu queria que você falasse um pouco, como que os planejadores hoje acabam agindo no mercado. Porque a gente ouve muito sobre planejamento financeiro. Sim. Mas como que realmente hoje muitos trabalham que, infelizmente, não dão o resultado que deveria dar para cada cliente que ele atende. Sim. O estudo do dinheiro, vamos dizer assim. Aliás, antes disso, a gente pode trazer, disso tudo que você falou, existe um estudo que a gente faz chamado de viés. Vieses que induzem o cérebro para um lado e para outro e que a gente pode trazer depois. Me lembra disso. Num outro episódio. Quando a gente pensa em dinheiro, em finanças, durante muito tempo, achou-se que só era racional. Depois vieram os estudos de finanças comportamentais, entendendo que nós somos também emoção na hora de decisões. Todas as decisões da vida, você é estrategista de decisão, você sabe que em todas as áreas, e que não seria diferente no dinheiro. Mas aprofundar nisso é uma coisa muito nova. Aprofundar no detalhe de entender que as pessoas podem ter a mesma trava, o mesmo problema, e as raízes serem completamente diferentes. De que as raízes podem ser óbvias, então eu posso conversar com o cliente A, e ele tem o mesmo problema, a mesma trava do cliente B, a raiz dele ser muito óbvia, aquilo que se espera quando ele conta a história, e B ser completamente diferente. Posso trazer um exemplo? Pode trazer um exemplo. O cliente faz muito dinheiro, mas gasta tudo. Dá exemplo. Tem cliente que faz 40, 50 mil, mas chega no meio do mês, ele tá assim, cara, não tem dinheiro pra comprar uma bala, pra pagar um Uber. Sim. É um exemplo? É um exemplo. O cliente A tá nessa situação, o cliente exemplo. B também tá nessa situação. Porém, a exemplo. raiz é diferente, seria isso? A raiz é diferente. Por exemplo, a gente pode pegar o cliente A, vamos chamar de João e Maria. Eu não queria dar nome, porque tem gente que vai assistir e vai dizer o meu nome, mas esquece isso, tá? É só... João, por exemplo. Fictício. João, é fictício. João age exatamente dessa forma. E quando a gente vai conversar, a questão de João é... Ele viu os pais terem problemas, por exemplo, com muito dinheiro. Então, todas as vezes que o pai fazia muito dinheiro, sei lá, tinha briga dentro de casa porque o pai saía e, sei lá, teve um caso extraconjugal. Então, ele captou no subconsciente que fazer dinheiro e permanecer com o dinheiro é um problema. Então, ele faz dinheiro, mas ele dá jeito de expurgar aquele dinheiro para não ter esse tipo de problema que o pai teve. Aí a gente vai colocar Maria, uma segunda pessoa que também faz muito dinheiro, mas gasta esse dinheiro todo. Não sabe para onde vai. Parece que a consequência mais fácil, e que eu chamo de consequência tronco, é como se fosse a mais visível. Aquela camada superficial. Seria essa, igual a de João. Só que quando a gente vai olhar mais profundamente, pode até ter tido isso, mas no caso do cérebro dela, não ser por conta disso o que ela faz agora. Ou nunca ter existido uma história parecida. Quando a gente vai olhar com mais profundidade, sei lá, ela pode ter tido um caso de... que eu não sei se YouTube, começou nova nisso, Sim. Não sei se corta ou não igual Instagram. Mas aconteceu alguma coisa desse tipo. De violência. Ela vai e
sente culpa, mesmo não sendo culpa dela. Ela sente culpa, achando que, de alguma forma, ela chamou atenção. E aí, ela teve um problema, foi violentada por conta disso. Quando ela cresce, ela faz muito dinheiro, se destaca na profissão dela, é excelente no que ela faz, mas ela não permanece com aquilo. Por quê? Porque é como se ela fosse chamar a atenção mais uma vez e fosse se tornar uma presa fácil. Então, são consequências iguais, ou seja, o estado que eu pego, o cliente, o problema maior que ele tem é esse, mas as raízes são completamente diferentes. Então, eu chamo de consequências tronco, aquelas que são mais fáceis da gente olhar e colocar consequência e causa, e as consequências que são ramificadas. Eu penso numa árvore. Então, os galhos são mais finos. Às vezes, o galho da ponta é muito fininho. Se você não olha com cuidado, você nem percebe. Pronto. Às vezes, uma causa é uma causa ramificada. E aí, não é nem que o planejamento financeiro feito de forma racional ou feito pensando, sim, como finança comportamental, ele seja ineficiente. Só que ele extrai um potencial do cliente que não é o potencial pleno. Muitas vezes dá errado. Muitas vezes, sei lá, 3 meses depois, a pessoa que tem alguma questão específica com merecimento, com fracasso, ela não consegue parar e dizer: tenho que, do 100% do que eu faço de dinheiro. Porque adulto faz dinheiro, não ganha dinheiro. Faz dinheiro. Então, daquilo que eu faço, 50% eu devo usar para as minhas contas básicas. 30%, 20%. Aquela separação, para algumas pessoas vai funcionar. Para outras, não. E não é porque ela não consegue ser organizada, ser planejada. Às vezes ela é super planejada em outras coisas. Mas ela não consegue porque ela tem questões sabotadoras com aquele tipo de organização. Então, por exemplo, se eu não consegui os 50%, passou 1%. Então, eu gastei um pouquinho mais naquilo que era para eu ter travado em 50%, acabou, degringolou. Por quê? Porque determinada pessoa que tá nesse contexto que eu tô falando, às vezes ela tem problema com fracasso. Então, saiu do controle um pouco, já não tô mais nem aí, não consigo fazer o resto. Tá, vá, continue. Você ia falar. Só complementando, seria no caso da pessoa, ela é tão perfeccionista que não pode errar nada, que se ela ultrapassar os 50 para 51 para 52 ou não chegar a 50, ela sente uma culpa por não ter atingido isso e se frustra. Seria mais ou menos isso? Sim, eu não chamaria de perfeccionista. Eu diria que são pessoas que trazem questões emocionais ligadas a esse trauma ou a tantos outros. Eu brinco quando eu vou explicar para um cliente que quando a gente pensa no nosso cérebro, a gente tem que pensar no córtex pré-frontal, que é a parte racional, no sistema límbico, que é a parte emocional, e no sistema reptiliano, que é aquela parte do lutar ou fugir. Quando eu sempre explico que as nossas lembranças, os nossos traumas, tudo que aconteceu com a nossa vida, raramente a gente consegue fazer, vamos chamar de canalização. Canalizar do jeito certo. Então, na maioria das vezes, é como se fosse um tanque cheio de água. E a gente pega uma folha de ofício e joga. Ela tá ali, então as coisas que acontecem vão ser do mesmo jeito da folha de ofício. Ela tá ali na superfície e aos poucos ela vai molhando, 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 então ela cai até chegar no fundo. Mas se você passa a mão no fundo, se eu faço isso com várias folhas, quando eu passo a mão no fundo, eu consigo sentir a gosma que o resto daquela folha deixou. Então, muita gente traz outras coisas, outras crenças, outros traumas que eles reverberam na parte financeira e que essa parte, esse planejamento tradicional funciona para quem os traumas não pegam, porque é difícil a gente não ter traumas com dinheiro, é raro. Mas a maioria das pessoas consegue até certo ponto, mas não avançam mais justamente por conta dessa gosma. Então, dos dois, ou você tira essa gosma, que é o ideal, ou você, pelo menos, faz um plano, um planejamento, que é o que eu desejo que todos os planejadores, os CFPs, como eu, e todos os outros que trabalham com isso, comecem a
funciona para a própria vida e para os outros. Comecem a expandir e a integrar essa área de conhecimento, porque assim, mesmo que eu não arranque essa gosma, em alguns casos de planejamentos que eu faço, de mentorias, de estratégia de patrimônio, porque hoje eu já trabalho com estratégia de patrimônio, não só com planejamento financeiro. Então, às vezes eu vou lá fazer o trabalho de arrancar, e às vezes nem é isso. É colocar umas travas de segurança, considerando aquilo que o cliente tem e não está trabalhado. Para que ele tenha sucesso, mesmo sem resolver aquilo. Que seria o ideal em todos os casos, mas que em alguns casos a pessoa não está preparada para aquilo. Isso é muito importante. Você trouxe uma analogia legal. E quando a gente traz para a neuropsicologia, para a parte de inteligência emocional, são as nossas crenças. Exatamente. Então, a primeira pergunta para você: qual foi a sua relação com o dinheiro quando infância? Exato. Como que foi essa relação? Ah, teve fartura? Ah, foi escasso? Ah, passei fome, passei dificuldade, tive que talvez sair de casa por falta de dinheiro, meu pai perdeu tudo, minha mãe perdeu tudo, minha família quebrou. Ah, não, foi muito tranquilo, não tive trauma nenhum, minha infância foi infância farta, não percebi nada disso. Tudo isso interfere no que você trouxe, né? Que essa gosma que você trouxe, essa analogia, realmente são as nossas crenças, nossos traumas que ficam ali no inconsciente, mas que eles ditam realmente as nossas escolhas. Exatamente. E quando a gente fala de estratégia de decisão, né? Que é a segunda parte que a gente trabalha, depois que a gente olha a parte de identidade e olha a identidade financeira, a gente trabalha com a parte de decisões, é essa parte. Quais traumas ou quais crenças me limitam nas tomadas de decisões, né? Exatamente. Porque as nossas decisões de hoje, elas olham para o futuro, mas com o reflexo do passado. Exato. O nosso futuro está sendo construído hoje. A gente querendo ou não querendo. Então, a gente não decide simplesmente o presente. Exatamente. A gente reflete o passado no presente para decidir o futuro, né? Exatamente. É interessante que eu lembrei agora de uma frase, num post, eu acho, do Cortella, Sim. do retrovisor, você lembra desse? Sim. Às vezes a gente perde muito tempo olhando pro retrovisor, que é desse tamanhozinho, com um para-brisa enorme Imenso. na nossa frente, imenso de oportunidades e possibilidades. Alguma coisa assim eu lembro que ele trouxe. Mas a analogia é essa, né? A gente perde, Sim. às vezes, tanto tempo preso numa coisa pequena do passado, Exato. que deixa de viver o presente e planejar o futuro. E quando a gente entra em decisões, é isso. A nossa decisão hoje, é o que eu falei, o cérebro ele não processa o desconhecido. A primeira coisa que ele vai tentar é buscar referência no que a gente conhece e no que a gente não conhece. Exato. Ele vai procurar, olha, você já viu isso? Já ouviu isso? Já sentiu algo do tipo? Ah, não fiz, então peraí. Então aqui é diferente. E olha que interessante, quando você fala da infância, de que tem gente que não percebe essas crenças. Tem gente que a gente conversa e diz assim, lá em casa era uma dificuldade pro meu pai ou minha mãe liberarem dinheiro. Às vezes porque não tinham, às vezes porque tinham, mas era o perfil do pai e da mãe. Tem gente que diz, lá em casa as pessoas diziam, dinheiro não dá em árvore. Ou, como a gente estava conversando esses dias, lá em Sauípe. Foi. Que, às vezes, você ouviu tanto, não se desfaz do que você construiu para construir uma outra coisa. Tudo isso é interessante quando é uma opção para o seu cérebro. Seu cérebro amplia repertório e entende que ele tem mais de uma opção para decidir. Mas quando vira uma crença, ela limita você. Por exemplo, numa questão dessa de não se desfaça do que você construiu para arriscar e adquirir coisas novas. Em vários momentos, isso vai ser muito bom. Você ter essa opção e pensar nisso. Mas em tantas outras, será que a oportunidade não está exatamente em se desfazer do que você fez para dar passos novos que você só conseguirá dar se você se desfizer daquilo? Então, assim, a grande questão são as crenças. E aí, além das crenças de infância, do que a gente ouviu de negativo, às vezes, mesmo a pessoa que acha que não teve nenhum impacto na infância, quando a gente puxa, o impacto tá lá. Tá lá e que, às vezes, a repetição não tá tão óbvia como para quem teve, vamos dizer assim, crenças estabelecidas tão escancaradas como essas que a gente vai catalogando logo de cara. E, além disso, a nossa identidade financeira, ela é formada durante toda a vida. Então, a gente tem a parte lá da infância, da primeira infância, dos 0 aos 7.
Depois a gente vai vendo as coisas quando a gente tá na puberdade. E depois a gente vai tomando as nossas próprias decisões. E às vezes, você até ouviu. E aí eu vou soltando assim esse às vezes, porque eu já vi em vários casos de vários clientes. É sempre uma coisa diferente. Ou sempre uma dose diferente da mesma coisa. E isso faz diferença na hora que a gente vai montar uma estratégia de patrimônio, por exemplo. Às vezes você foi crescendo, tomando decisões erradas, que na sua cabeça são erradas, e o que te rege hoje, por exemplo, para lidar com dinheiro é a culpa. A culpa por decisões erradas. E às vezes, decisões que você considera, o seu cérebro considera erradas, essas decisões, às vezes ligadas a dinheiro, às vezes ligadas às outras coisas que você foi decidindo na vida. Então, é um assunto complexo, mas que a nossa ideia aqui é trazer episódios que vão ajudando você. Porque quanto mais a gente conversa sobre dinheiro, sobre neurociência, sobre neuropsicologia, sobre inteligência emocional, a gente vai percebendo que as pessoas que passam pela nossa vida e outras tantas que a gente vê e que a gente nem tem acesso a elas, podiam ir muito mais além. E aí cuidam de várias coisas, são super competentes, mas não tratam dessa herança que a gente tem relacionada a dinheiro. Então, a nossa ideia é desmistificar. Riqueza realmente não é matemática. Existem várias questões que a gente precisa trabalhar. A gente esquece da gente, de se conhecer, de se entender, de resolver coisas. Mas eu falei isso para uma cliente, acho que semana passada. Sempre. Eu nunca peguei, e olha que eu já fiz muitos, centenas de planejamentos financeiros e de estruturas de patrimônio, de estratégia de patrimônio, que é mais amplo ainda. E eu nunca vi uma situação que não tivesse resolução. É claro que algumas vão exigir mais estratégia, mais cuidado, mais paciência, mais vontade, mais foco, mais meses, talvez anos, mas tudo tem solução. Traduzindo, tudo depende de estratégia. Sim, e de você e querer. Exatamente. É interessante que você trouxe algo, eu queria complementar. Quando a gente fala sobre essa parte de histórias das pessoas, primeira coisa, eu vou falar pra vocês. Respeite a história de vocês. Sim. Não é porque você teve uma história talvez não tão legal, vamos colocar assim, ou tão saudável, ou tão alegre, que isso vai traduzir o que você vai viver daqui pra frente. Sim. É algo que a gente traz aí na parte da neuropsicologia e da inteligência emocional, é ressignificar as histórias do passado que te geraram dor, trauma ou qualquer outra coisa similar que a gente fala no mercado aí. Cada um usa uma coisa. Tem gente que usa trauma, usa dor, usa crença, mas são coisas que a gente precisa quebrar, são esses padrões que a gente precisa quebrar, ressignificar isso para conseguir realmente entender e fazer mais dinheiro. A gente está falando de prosperar. Então, quando você ressignifica isso, você desbloqueia essa possibilidade, né? Esse teto de vidro, ele quebra. Exatamente. Você consegue subir mais um degrau. Talvez vai ter um outro teto de vidro? Pode ser que sim, mas esse teto de vidro você quebra. Tem algumas pessoas que usam até o se permitir, né? Você gera uma permissão de viver aquilo, de conseguir fazer aquilo. Tem gente que não se permite, que não tem permissão. Às vezes não tem permissão por lealdade à história dos pais, por exemplo, e às vezes não tem permissão de si para prosperar. E aí uma outra coisa que a gente pode trazer depois, prosperidade, que prosperidade passa pelo dinheiro, mas vai além do dinheiro. Como riqueza, como dinheiro, óbvio que tem a partezinha da matemática, mas não se resume àquilo. Então, eu acho que são papos bem interessantes pra gente trazer, né, assim, pro dia a dia. E aí, faz o seguinte, traz pro pessoal de casa um exercício. Vê aí o que é que você lembra. Um exercício pra parar e pensar, pelo menos na crença que é mais gritante, pra ela trabalhar. Deixa eu pensar aqui algo interessante sobre crença voltada para dinheiro. Sim, a gente sempre faz os exercícios, as tarefas no trabalho que a gente faz no dia a dia. É tão personalizado que às vezes é muito a gente personalizado, fica... exatamente. Mas assim, pensa numa coisa que você acha que pra uma galera vai funcionar.
São 3 coisas, então, vou trazer aqui, pra talvez já gerar algum resultado até na semana. Tá. Acho que pode ser interessante. Primeiro, quem você é quando você se comporta, como você se comporta com o dinheiro? Quem você é em relação ao dinheiro? Pense nisso. Sim. Segundo, qual decisão voltada para o dinheiro, ou seja, para fazer riqueza, para gerar riqueza, você precisa tomar, sabe que tem que tomar, mas está procrastinando com relação a isso? E o terceiro, qual estratégia você vai criar para poder fazer com que essa decisão se torne realmente realidade, ou seja, se torne uma ação e você consiga atingir esse resultado? Não precisa ser nada grande, tá? Pode ser algo pequeno, mas primeiro você precisa entender o porquê que você não toma essa decisão. Então, pra você saber quem você é com relação ao dinheiro é importante. Uma decisão simples, olha, eu preciso fazer uma renda extra porque eu quero, sei lá, talvez comprar um telefone, talvez comprar um carro, algo maior, ou talvez comprar uma roupa. Eu preciso fazer uma renda extra, tá? Qual renda extra é essa? Olha, eu vou fazer, tá um exemplo mais comum que o pessoal às vezes usa. Fazer Uber. Um exemplo. É uma renda extra, não é? Ah, eu vou vender algo. Sim. É uma renda extra. Quanto que você precisa? Aí entra a estratégia. Quanto que você precisa fazer? É R$1.000? É R$5.000? É R$10.000? Tá. Quanto eu faturo por dia, por exemplo, com essa coisa? Ah, eu faturo talvez R$1.000, então tem que fazer durante 10 dias. Isso é a estratégia. É a estratégia que você vai criar para poder fazer aquilo acontecer. Então, acho que é um exemplo Sim. prático, direto e não nada pesado para poder fazer. E muito bom pelo seguinte. Por que ele traz esses 3 passos? Só para vocês entenderem. Porque às vezes vai ter gente que vai conseguir fazer muito fácil. E tem gente que vai olhar e vai dizer, gente, é doloroso. Eu tenho... Hoje, uma pessoa me mandou mensagem dizendo, olha, aquilo que você me passou, a primeira parte eu fiz, a segunda é muito dolorosa. E eu entendo de verdade que é doloroso. Então, assim, você precisa... Primeiro, sair, trazer do emocional pro racional, para ficar mais fácil pro seu cérebro. Então, por isso que ele diz, vai lá, ver qual é o comportamento, como é que você se comporta. E você pode, nesse se comporta, pensar em como sou eu recebendo dinheiro, aí ganhando mesmo, que é o mínimo, né? A maioria a gente faz, mas ganhando um dinheiro. Só um detalhe, tá? Quem ganha dinheiro é só criança e mendigo, tá? Sim. Fica a dica aí, viu? Para com esse negócio de ganhar dinheiro. Adulto faz dinheiro. Quem ganha dinheiro, Verdade. mendigo e criança. E como é que é a mãozinha? Ó, Verdade. a gente não faz isso não. Ou um presente, o que é uma raridade, né? Inclusive... Aquele Pix que recebe de vez em quando, aí é mais difícil. É exceção. Por isso que a gente fala que faz e não ganha. Mas assim, como é que você se comporta quando você recebe? E como você se comporta? O que é que você sente quando você doa? Traduz esse sentimento, né? Exatamente. Traduza isso no papel e pense que ninguém vai ler. É você com você mesmo. E depois de trazer para o racional, você precisa normalizar. É como se fosse tornar pequeno para o seu cérebro. Por isso que você para e pensa assim, tá, eu preciso fazer R$5.000 a mais. Como é que eu vou fazer isso? Se a pessoa ganha 1.000, por exemplo, ela 5.000, gente, é 5 meses. Exatamente. Não, mas espera aí. Exatamente. Aí que entra a estratégia. Trazer para o papel faz o seu cérebro olhar para aquilo e achar que não é um monstro. Porque, vamos lá, R$1.000 é o que você faz todos os meses. Se você pensa em 5.000... A gente tá falando de 1.000, você faz 10.000, você precisa fazer 50, né? Pronto, Fala você faz pequeno, 10, não, justamente. Tá falando Você de faz riqueza. 10 e quer fazer 50. 50. Como você não tá acostumado com aquilo, você tem que trazer o máximo pro racional e é como se fosse mostrar pro seu cérebro que aquilo não é tão grande como ele pensou logo no início. Isso faz o seu cérebro mudar a forma como ele age naquilo. Não é motivação barata. É uma estratégia pro seu cérebro trabalhar de um jeito diferente. E aí, além disso, eu sempre falo pra todo mundo, você vai fazer uma coisa que é desconfortável pro seu cérebro, vai lá, coloca uma música que você gosta, enrola ele. Coloca uma música que você gosta, come uma coisa que você gosta, vai para um ambiente que você se sente confortável e só depois de ter esse momento, aí você vai e entra naquilo que te traz um pouco de angústia, porque é o que o cérebro não quer acessar. Complementando, aí a gente foca no quê? No resultado. Porque o cérebro, ele se movimenta, vamos dizer assim, mais fácil quando tem um resultado. Se você pensar assim, é cansativo escrever isso aqui. Não, peraí.
eu fazendo isso aqui, eu vou fazer os 50 mil reais que é pra comprar aquele carro que eu quero. Exatamente. Foca na recompensa. Quando a gente foca na recompensa, o cérebro ele vai entrar em ação. Por quê? Ele fica no modo defesa. Quanto Exato. mais ele economizar energia, Melhor pra ele. melhor pra ele. Peraí, se eu precisar correr aqui, eu precisar atacar alguma coisa... Exatamente. Não, ele mas- economiza energia para uma necessidade de sobrevivência. A Então- lógica do cérebro é essa. Eu trago, geralmente nos meus atendimentos, crie um propósito pra tarefa que é desconfortável. Exatamente. Qual que é o propósito? Mas um Exatamente. propósito positivo. Exatamente. E comemore Sim. depois de concluir. Sim. Comemorar entra também essa questão que você trouxe, que é fantástico, faça algo que você goste. Exato. Precisa gastar dinheiro? Não. Talvez nesse momento você ainda não Não tá fazendo necessariamente. dinheiro, mas não Exato. precisa. Você pode ouvir uma música, você pode ver um filme, Sim. comer uma pipoca pra quem gosta. E você pra quem pode sair, pode mais, passear. e pra quem pode mais, Aí você faz o que você quiser. faz o que quiser, viaja, compra Compra roupa. bolsa. Mulher nem gosta de comprar, né, gente? Exatamente. Brincadeira, Se todo mundo gosta de permite. comprar alguma coisa que gosta, gente. Isso não é só de mulher não, tá? Isso é crença. E é extremamente válido, tá? É outra coisa pra gente falar depois. Desmistificar legal. isso. Isso é interessante. Por que que todo mundo fala que é só mulher que gosta de comprar, sendo que todo mundo gosta de comprar aquilo que gosta? Depois a gente vai falar sobre isso. Acho que é isso então, né? Nesse primeiro episódio de tantos que virão. Se você quer aprender a construir patrimônio, fazer dinheiro e construir patrimônio, que são coisas diferentes, fica aqui com a gente, que vem muita coisa boa, desmistificando e tentando ajudar você a prosperar, mesmo sendo tão específico em algumas coisas. E aprendendo que riqueza não é matemática. Clica aqui embaixo, já começa a seguir, põe o sininho, ativa lá para poder chegar as notificações dos próximos episódios. Comigo, Kleber, especialista em inteligência emocional e neuropsicólogo, especialista e estrategista em decisões e Morgana Oliveira. Sou estrategista de patrimônio, CFP, que é uma certificação internacional para planejadores financeiros. Sou especialista em neurociência, psicanalista e também sou especialista em inteligência emocional. A gente mistura tudo para trazer traz o emocional e o e o racional. racional com o melhor que você pode tirar para sua vida no dia a dia. Acho que hoje deu, né? A gente volta então com mais episódios. Se você quer prosperar de uma maneira leve, para entender não só a parte de números, que a gente vai falar também, mas se priorizar, entender quem você é, a sua melhor versão e levar isso para prosperidade, para riqueza e para o que vem além disso, fica aqui com a gente. Afinal, riqueza não é matemática.